E aí, pessoal, tudo bem? Trago novidades sobre a Mercedes-Benz que está inaugurando Truck Center. Você ainda não conhece esse modelo de negócio na montadora? Eu vou contar para você os detalhes a partir de agora. A Mercedes-Benz avança em sua estratégia de pós-vendas no Brasil com o lançamento de uma nova estrutura de Truck Centers. Agora, para marcar presença em locais de grande fluxo de caminhões e ônibus, a montadora quer instalar novas unidades em postos de combustíveis nas rodovias, desde que não tenha um concessionário de fácil acesso nas redondezas para quem está na estrada. O primeiro Truck Center foi inaugurado pelo concessionário Mardiza de São Gonçalo na BR-101, na cidade de Tanguá, próximo à divisa com o Espírito Santo. O Truck Center já foi expandido para mais 2 pontos no Brasil, em Roseira, no interior paulista, com a concessionária Denigres, e em Patos da Paraíba, com a Unidas. Além de tornar mais ágil alguns tipos de atendimento, sem que o caminhoneiro precise desviar da rota, a Mercedes também espera recuperar clientes que estão fora da garantia de fábrica para determinados serviços, já que conta com a linha Renove para esse público. O Truck Center oferece assistência básica, como revisões preventivas e serviços previstos nos planos de manutenção, desde que não dependem de uma estrutura completa como a de um concessionário. Atendimento multimarcas pode acontecer? Também. Eles têm as peças Alliance, né, que serve para todos os caminhões do mercado. Então, quem é cliente de outra montadora também pode ser atendido no Truck Center da Mercedes-Benz. Quer saber mais detalhes sobre os Truck Centers da Mercedes-Benz? Continua com a gente porque agora eu trago trechos da entrevista coletiva que Silvio Renan, diretor de peças e serviços ao cliente da Mercedes-Benz do Brasil, cedeu para a imprensa especializada no setor. A ideia fundamental é a gente conseguir gerar agilidade nos atendimentos, né? Então, olhando o georreferenciamento nas estradas, olhando a movimentação, principalmente dos caminhões no país, o fluxo de veículos, a gente tem que observar como é que a gente consegue dar conveniência e rapidez para o atendimento de determinadas manutenções que são requeridas pelos veículos da frota da Mercedes-Benz. Nesse caso específico de Tanguá, a gente tem a Mardiza ali do ladinho de Niterói, em São Gonçalo, só que entre o porto e a saída para o norte do Rio de Janeiro e também para o Espírito Santo e para algumas regiões de Minas Gerais, a gente percebeu que alguns caminhões eles não chegavam a passar na frente do concessionário. Então, em conversas com o desenvolvimento de rede e também com os responsáveis do concessionário, a gente chegou à conclusão que seria bom ter um ponto de apoio num local onde a grande maioria dos caminhões dessa região trafegassem. A partir desse conceito, a gente sabe também que o investimento para a construção de concessionário de posto de serviço demanda um capital relativamente alto. Um estudo que a gente levou a cabo alguns anos atrás, a gente chegou à conclusão que cada box de serviço precisa aí de pelo menos 500, 600, 700 mil reais de investimento, né, para poder prover serviço para os clientes. Então, a gente estava buscando formas mais ágeis, mais rápidas e com contexto, né, mais econômico para poder assegurar esse serviço nas rotas principais para melhorar a capilaridade e atendimento por parte da rede de concessionários da Mercedes-Benz. Vamos lá, pessoal. Tem pergunta já aqui do Roberto Queiroz. Como que você vê, Silvio, a possibilidade de canais independentes de vendas, como empresas de autopeças, trabalharem as peças MB e Alliance? Primeiro, boa tarde para o Roberto Queiroz, né? Assim como boa parte dos colegas aqui, se a gente for ver a estrada, o histórico, o conhecimento dessa turma aí, acho que dá para fazer vários livros, né? Dá para fazer uma Barça aí de tanto conhecimento que tem agregado com todos esses colegas. Então, assim, o Alliance ele tem a vantagem da gente poder fazer a distribuição por canais independentes de peças. Então, se alguém estiver interessado em revender o Alliance, ou se o mesmo um cliente grande quiser comprar o Alliance e ele tiver estrutura também para distribuição, tudo isso é possível de fazer, né? Inclusive, a gente tem
alguns distribuidores cadastrados que compram diretamente do Alliance e fazem uso do seu portfólio. Quando a gente fala de peças genuínas, o que a Mercedes estimula é que os concessionários façam a venda para o cliente direto, para o usuário final, e aí a gente tem que cuidar do ciclo do cliente. Mas também a gente não vai impedir, Roberto, da comercialização para revendedores, né? Então, se o revendedor vai buscar um concessionário e vai fazer uma consulta, aí o concessionário vai, evidentemente, dentro da sua política comercial, estabelecer a negociação com, eventualmente, esse distribuidor. Mas aí a Mercedes-Benz não tem qualquer interferência, gestão, nem indicação nesse processo. A gente olha o varejo, mas aí quando a gente fala de peças genuína e renove, a gente administra o varejo, os principais clientes, e aí a gente tem o cuidado de, numa visão CAM, olhar os principais segmentos e os principais clientes e olhar também os clientes pequenos e como é que a gente desenvolve soluções e faz o rollout dessa solução junto com os concessionários. E aí o Alliance, obviamente, que ele compõe essa tríade, né, que a gente tem as peças genuínas, a gente tem o Renove e tem o Alliance com posicionamento tanto estratégico quanto de preço diferente para oferecer solução para os clientes. E aí, no caso de revendedor independente com relação ao Alliance, a gente faz isso, é perfeitamente possível expandir, inclusive com a distribuição de distribuidores independentes. Agora, com relação a peças genuínas e Renove, exclusivamente com a rede de concessionários, e aí cada concessionário pode, de maneira livre, aí, estabelecer a sua distribuição para o mercado. Tem mais duas perguntinhas aqui do Queiroz, certo, Queiroz? Uma estrutura dessas precisa de um certo volume de passagens de pessoas, de clientes, né? Como fazer para atrair clientes de caminhões mais antigos ou mesmo de outras marcas, Silvio? Então, a gente tem consciência disso, né? Só faz sentido o investimento se ele tiver retorno. Eu abro um truck center e se eu não tiver movimento, então óbvio que aí eu preciso, ainda que eu tenha a estrutura mais enxuta possível, que seja um vendedor de peças, que sejam 2 mecânicos, eu preciso de um movimento mínimo, né? A gente, quando olha o concessionário, tem aquele conceito de 0,7 mecânico por baia de serviço, e a gente tem aquele conceito também de ter uma produtividade de pelo menos 85% das horas, o que em grandes números significa que a gente precisa vender 160 horas por mecânico por mês. A grande vantagem do Truck Center, Roberto, vai exatamente nessa linha, porque num posto de combustível como esse de Tanguá, quando a gente estava fazendo o levantamento, eu acho, salvo engano, que por semana passavam mais de 2.000 caminhões. Então, o fluxo de caminhões é imenso. Então, assim, ainda que você faça uma retenção pequena de 2%, 3% de todos os caminhões que passem, e aí mais ou menos, olhando todos os veículos circulando no Brasil, cerca de 40% são Mercedes-Benz. Se a gente for fazer um corte aí de 10 anos, deve dar uns 35%. Aí do lado de caminhão, ônibus deve dar uns 52%, mais ou menos. Mas aí, o que a gente procura fazer é que a gente sabe que tem um volume grande de caminhões e um volume grande de Mercedes-Benz circulando por aquele posto de combustíveis. Muito bem. Ele não tem o hábito de usar o espaço para poder fazer serviço com Mercedes-Benz. No começo, nós fazemos promoções diferenciadas. Então, a promoção foi de preço fixo, promoção de revisão com desconto, e para os veículos mais antigos, a gente chega a oferecer a revisão com custo gratuito da mão de obra, com a mão de obra incluída, como o cliente preferir. Então, isso serve de chamariz para os clientes, e aí eles testam o serviço, e depois, naturalmente, eles vão estar aprovando a execução do serviço, voltando a utilizar esse serviço do Truck Center e fazendo a recomendação para outros clientes da região. Terceira perguntinha, Queiroz. As lojas Select Trucks também podem ter o Truck Center? Então, a princípio não, isso não foi pensado, porque aí o Select Trucks ele é exclusivo para comercialização de seminovos e usados. Alguns têm até a sua própria oficina, executam alguns serviços, mas para reparação, para pintura, remodelação, um polimento dos caminhões. Mas, de repente, você está dando uma ideia para a gente, né? Eu diria o seguinte, alguns truck centers, eles estão
contíguos aos concessionários ou muito próximo, Select Trucks estão contíguos aos concessionários. Aí não faria sentido que a gente já tenha a prestação de serviço lá na mesma área, por assim dizer. Mas quando o Select Trucks está numa área exclusiva, é algo para se pensar. O Gustavo Queiroz fez uma sugestão, uma pergunta, né? Se também faria sentido ter Truck Center em locais de grande movimentação como o Ceasa, né? Além dos postos de combustível. Foi um comentário dele aqui. Pode ser, faz sentido sim, principalmente que aí o amigo caminhoneiro, ele vai até o Ceasa e às vezes ele chega lá de madrugada e vai sair à tarde. Então você imagina ele aproveitar esse tempo para poder encostar o caminhão, para poder fazer uma lubrificação, para poder fazer um serviço, para poder fazer qualquer eventualidade que ele precise. Eu acho que isso causa muita conveniência, uma experiência positiva, né? Então, na medida em que a gente só precisa olhar algum posto ou alguma área que esteja próxima ao Ceasa para permitir a prestação desse serviço, não gerando a necessidade de grandes deslocamentos por parte desses caminhoneiros, né? Mas a ideia é muito boa e faz todo sentido. No geral, o que a gente tem que olhar se também tem um concessionário próximo ao Ceasa, talvez também aí a solução ou a conveniência não seja tão grande. A gente tem que olhar grandes deslocamentos, cobertura física dos concessionários, e aí a gente determina a necessidade, né, de a gente colocar esse posto de serviço. Eu acho que o grande gancho é esse. Como é que eu melhoro a capilaridade e melhoro o tempo de acesso e o tempo de resposta de prestação de serviços para os clientes. E aí a gente aproveita a estrutura do posto para poder tá prestando esse serviço. E para você que acompanha esse vídeo até o final, curtiu as novidades, o que você achou? Deixa a sua opinião, comenta aí, se inscreva no canal, que aliás é o botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu joinha, marca o sino para receber as atualizações dos novos vídeos do canal MTED, ajuda a gente a crescer, então compartilha nos seus grupos do Facebook, do WhatsApp, do LinkedIn do Facebook, no Instagram, Telegram, em todos os lugares, ajuda a gente a crescer. Vamos que vamos, até os próximos vídeos, olha, vem cada coisa legal por aí. O cubo redutor do eixo MT-610 é uma unidade motriz de simples velocidade. Aqui, vamos ver o passo a passo para a sua desmontagem e montagem. O processo é prático e ágil. Primeiro, posicione o eixo em uma bancada. Pronto! Está feita a desmontagem do cubo redutor. Com o cubo redutor desmontado, você pode ver que ele é composto por uma engrenagem solar, 3 ou 4 engrenagens planetárias, uma caixa cubo planetária, 3 ou 4 eixos das engrenagens planetárias. Durante a lavagem dos componentes, não utilize produtos abrasivos. Avalie sempre as condições de cada peça e veja o que precisa ser substituído. Agora, vamos começar a montagem do cubo redutor do eixo MT-610. O primeiro passo é posicionar a caixa do cubo redutor na bancada. Depois, vamos montar os roletes e espaçadores nas engrenagens. O cubo redutor do eixo MT-610 é um conjunto robusto. O cubo redutor é fácil e prático de se operar. O manual de manutenção é uma ferramenta útil para te auxiliar no trabalho. Tenha sempre ao seu alcance. Para baixar os manuais de manutenção, acesse o site da Meritor, www.meritorserviços.com. Siga a Meritor no Facebook e fique por dentro das novidades.